Welcome back. We are joined again by Professor Syed Bem-vindo de Mohammed volta. Marandi. Estamos novamente com o professor Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado, como sempre, por participar do programa. Estamos vivendo tempos bastante preocupantes. Israel atacou as usinas nucleares de Bushehr e Natanz, e o Irã retaliou contra a cidade de Dimona, onde os israelenses mantêm suas próprias instalações nucleares. Aparentemente, não se tratou de um ataque direto à usina nuclear em si, mas parece que podemos estar caminhando para uma guerra nuclear de fato, caso essa nova tendência continue, atacar instalações nucleares com o risco de contaminação radioativa. E para piorar a situação, vemos que Trump deu ao Irã um ultimato de 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz, essencialmente para capitular. Caso contrário, eles começariam a atacar os maiores campos de energia do Irã. E vemos que o quartel-general militar iraniano, se entendi corretamente, alertou que se os Dados MAUAs levassem adiante essas ameaças, eles destruiriam as instalações de energia e as usinas de dessalinização em todo o Golfo, o que basicamente significaria o fim desses estados. Então estamos praticamente diante de uma guerra total aqui. Gostaria de saber sua avaliação sobre o que está acontecendo, porque isso parece escalada fora de controle neste momento. Uncontrolled escalation at this point. Well, thank you very much for inviting me, Glenn. Bem, muito obrigado por me convidar, Glenn. É sempre um prazer participar do seu programa. Sim, mas precisamos ter em mente, e sei que seu público sabe disso, que a mídia ocidental, por algum motivo, finge que não é esse o caso. A guerra começou com a agressão dos Estados Unidos e de Israel há cerca de 8 ou 9 meses, e cada ataque foi respondido. Em outras palavras, os iranianos estão retaliando, eles não estão iniciando nada. Portanto, o ataque de ontem à noite contra o regime israelense e contra prédios ligados ao programa nuclear deles foi uma resposta ao ataque deles a uma instalação nuclear iraniana. E a resposta do Irã à escalada já foi vista por todos nós. Quando o regime israelense, com coordenação dos Estados Unidos, não há dúvida disso, atacou a instalação vital de gás do Irã no sul, o campo de gás de South Pars, os iranianos responderam rapidamente e destruíram partes significativas das instalações de gás do Catar, especialmente suas instalações de GNL, bem como instalações de energia da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. A razão pela qual o Irã fez isso foi para garantir que os Estados Unidos não fossem além. E então vimos Trump postar nas redes sociais que o regime israelense não faria isso novamente. É claro que ele então fez ameaças contra o Irã, mas isso foi basicamente para encobrir essa retirada, esse ataque do qual ele queria recuar. Mas é claro, Trump é Trump. Ele diz uma coisa agora e literalmente uma hora depois diz algo completamente diferente. Portanto, suas promessas de que o regime israelense não atacará novamente não significam nada para os iranianos. Eles sempre, quando se trata dos Estados Unidos, se preparam para o pior. Especialmente quando é o Trump. Você deve se lembrar, antes da guerra, tivemos essa discussão sobre se haveria uma guerra. Eu sempre disse que o Irã está se preparando para o pior. Não importa o que Trump diga. O mesmo vale agora. Então agora Trump está fazendo outra ameaça, de que vai destruir a infraestrutura vital do Irã e atacar suas usinas de energia elétrica. Ele já havia feito essa ameaça antes, e o Dr. Larijani tweetou que se isso acontecer, como você mencionou anteriormente, haverá uma retaliação massiva. E nada aconteceu naquela época. Após a resposta do Irã ao ataque ao campo de gás de South Pars, está claro o que o Irã vai fazer se os Estados Unidos realmente cumprirem essa ameaça. E isso significaria que o mundo caminharia para uma catástrofe econômica global. Algo que venho dizendo há muitos anos. Antes da Covid, eu cheguei a dar uma entrevista à Press TV que viralizou na época.
I said exactly what is now. Eu disse exatamente o que estamos vendo agora. Se a infraestrutura vital do Irã for destruída, o Irã destruirá tudo do outro lado do Golfo Pérsico, porque esses regimes estão todos envolvidos em uma guerra contra o Irã. Eles permitiram que os Estados Unidos usassem seu espaço aéreo, suas bases e até terras fora dessas bases. Eles não apenas permitem que jatos sobrevoem para bombardear o Irã, mas também permitem que aviões-tanque reabasteçam esses jatos. Eles fazem tudo que é necessário para iranianos, portanto são totalmente cúmplices. To kill Iranians. So they are fully complicit. And a strike targeting Um ataque que tenha como alvo a infraestrutura essencial e vital do Irã é um ataque contra a nação iraniana. E, claro, um grande crime contra a humanidade. Mas no Ocidente, isso não significa nada, porque depois da ameaça de Trump na noite passada, não vimos nenhuma mídia ocidental dizer que isso é ultrajante ou que é uma ameaça contra mais de 90 milhões de pessoas. Não, porque a mídia ocidental, coletivamente, é controlada por uma elite do tipo Epstein. Então, não importa se é o The Guardian ou o Breitbart, todos são iguais quando se trata de império. Isso significa que, se ele realizar esse ataque, a crise energética se tornará permanente e a economia global entrará em colapso. E isso teria implicações além da minha imaginação. and that will have implications that are beyond my imagination. I can think of horrible things. Hundreds of people Consigo imaginar coisas horríveis. Centenas de milhões de pessoas em movimento, fome, o colapso da indústria. Consigo imaginar muitas coisas. Mas será por causa do Trump. E se o Irã for forçado a destruir aquela infraestrutura essencial, então não importa se houver um fim das hostilidades e o Irã permitir que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, porque não haverá petróleo ou gás para passar por ali, nem petroleiros para transportar essa energia, produtos petroquímicos ou qualquer outra coisa. Então estamos onde estamos. Mas quero apenas enfatizar que o Irã não nos colocou nessa situação. As ameaças do Irã estão sendo feitas para que os Estados Unidos não façam nada estúpido. Quero dizer, toda essa guerra é estúpida, é bárbara, é desumana. I mean, this whole war is stupid. It is barbaric. It is inhumane, and it is fully supported by the West and its regional proxies. E isso é totalmente apoiado pelo Ocidente e por seus representantes regionais. Como vimos, Erdogan, Sisi, Abdullah, a Jordânia e esses regimes do Golfo Pérsico condenaram o Irã por retaliar contra ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Eles nem sequer mencionaram a guerra de agressão israelense e americana contra o Irã, porque estão no campo americano. O Conselho de Segurança da ONU também condenou o Irã e se recusou a reconhecer esse ataque ao país. Portanto, o Irã está por conta própria. Ele precisa cumprir suas ameaças de retaliação. Caso contrário, os Estados Unidos bombardearão o Irã e destruirão ativo após ativo. Infraestruturas vitais em todo o país serão destruídas. A única maneira de impedir isso é ter dissuasão. E para que essa dissuasão funcione, ela deve ser usada após avisos credíveis. E é exatamente aí que estamos agora. Credible warnings are given, and that is where we are right now. I also saw the G7 came out with a statement, Eu também vi que o G7 divulgou uma declaração condenando o Irã por retaliar. E como você disse, sem mencionar o segundo ataque surpresa, a destruição da infraestrutura de energia civil do Irã ou qualquer referência ao direito internacional. Foi apenas uma condenação ao Irã por retaliar. E sim, vi que você também comentou que se a situação fosse inversa, seria absurdo, como se a China colocasse mísseis no Canadá, os lançasse contra os Estados Unidos e, de alguma forma, o Canadá declare-se neutralidade de momento. States and somehow then Canada declares neutrality thereafter. I mean, it doesn't really make much sense at all, and I think Quer dizer, isso realmente não faz muito sentido. Mas ainda assim, o Irã não pode atacar o território continental dos Estados Unidos. E a regra parece ser que o Irã não tem permissão, de acordo com essas mesmas regras, para atacar aqueles que estão realmente atacando o Irã. Então é um esforço interessante de ditar as regras dessa guerra. Mas como você sugere, isso na verdade não está funcionando. Então essa é uma escalada acidental que saiu do controle. Ou você vê isso como algo deliberado do lado de Trump? Ele basicamente dizendo que, a menos que o Irã capitule, o que é basicamente um cessar-fogo, ou aceite nossos termos, vamos continuar subindo na escada da escalada.
or we're going to go up the escalation ladder. Because the whole assumption is Porque toda suposição se baseia na ideia de que os Estados Unidos têm domínio sobre a escalada. Isso significa que os Estados Unidos podem levar a situação a um certo nível de dor em que o Irã teria que ser o primeiro a recuar. Mas como você vê isso se desenrolando? Porque ainda não chegamos ao ponto final, obviamente, estamos avançando bem rápido. E as usinas nucleares, achei isso simplesmente extraordinário. O que aconteceria se Israel e os Estados Unidos destruíssem uma usina nuclear, um reator, e houvesse algum tipo de contaminação nuclear como em Chernobyl? Como você acha que a guerra se desenrolaria então? Isso seria essencialmente o topo da escada de escalada, ou como o Irã responderia, faria algo equivalente se isso acontecesse? Iran, I guess, do a tit for tat if this would happen. The Iranians believe that if there's escalation, Os iranianos acreditam que se houver uma escalada, serão eles que estarão no controle, porque há muito mais ativos do outro lado do Golfo Pérsico que o Irã pode destruir. As implicações para o Ocidente seriam muito maiores do que o Ocidente poderia fazer ao Irã. O Irã tem sido sancionado há décadas e reconstruirá lentamente qualquer infraestrutura vital que for destruída. Mas quando a economia global entrar em colapso, e a economia dos Estados Unidos entrar em colapso, acho que isso seria uma situação sem precedentes para o povo americano. Acredito que isso desestabilizaria os Estados Unidos e colocaria fim à presidência de Trump. Mas, de qualquer forma, isso é hipotético neste momento. O que acho que provavelmente vai acontecer é que os iranianos, como já discutimos, não têm fé em organismos internacionais. the Iranians, as we've discussed, have no faith in international bodies. We also saw that during the 12-day war, where Também vimos que durante a Guerra de 12 Dias, quando o Irã foi condenado pelo Ocidente após ser atacado, o Conselho de Segurança da ONU se recusou a tomar qualquer medida. Mas digamos que o regime israelense ataque a usina nuclear de Bushehr ao longo do Golfo Pérsico. Essa radioatividade contaminaria o Golfo Pérsico e, consequentemente, contaminaria o petróleo e o gás. Assim, o próprio regime israelense, ou os americanos, estariam destruindo a economia global com esse único movimento. E como eu disse, se a economia global entrar em colapso, será o fim do Império dos Estados Unidos. O mundo culpará os Estados Unidos e o sionismo, antes de tudo, por essa catástrofe. O regime israelense também não se beneficiará a longo prazo. Ele também seria devastado pelo colapso da economia global, mas mais importante ainda, pelo colapso de seu patrocinador. but more importantly, by the collapse of their sponsor. The regime that enables the Israeli regime. O regime que permite que o regime israelense haja dessa maneira seria gravemente prejudicado. E já, em todo o Ocidente, e nos Estados Unidos em particular, a animosidade em relação ao regime israelense está crescendo. Vemos a renúncia de Joe Kent e suas entrevistas subsequentes. Vemos as pesquisas e a crescente raiva em relação ao regime israelense. E claro, se essa guerra continuar e os custos de energia continuarem subindo, a raiva contra Trump, Netanyahu e o regime israelense aumentará junto, porque os americanos saberão a quem culpar. Eles começaram a guerra, foi não provocada, especialmente considerando que Trump fez campanha prometendo acabar com as guerras eternas. Claro, ele também fez campanha com muitas outras promessas, e quase nenhuma delas foi cumprida. Eles viram os arquivos e tudo mais. Então não vejo uma situação em que os Estados Unidos possam ter domínio na escalada. The United States can have escalation dominance. I think the Iranians have that escalation dominance. Acho que os iranianos têm essa dominância na escalada. E mais importante, se houver uma escalada e o Irã destruir os ativos do outro lado do Golfo Pérsico, esses regimes vão cair. Será o fim deles. Ainda não vimos o eixo da resistência escalar também. Vemos o Hezbollah lutando de forma muito eficaz no sul do Líbano e atingindo o regime israelense com força, mas a resistência no Iraque ainda está atacando os ativos dos Estados-men sem realmente mostrar suas cartas. E claro, no Iêmen eles disseram que vão entrar, mas ainda não o fizeram. Os iranianos têm muito mais guardado do que mostraram até agora. Than what they've shown so far. And I think the very fact that all U.S.
E eu acho que o simples fato de todas as estimativas dos Estados Unidos estarem erradas sobre o número de mísseis e drones que o Irã possui, e assim por diante, mostra que eles realmente não têm ideia do que o Irã é capaz de fazer. E ao mesmo tempo, precisamos levar em conta que o povo iraniano apoia totalmente a guerra. Todas as noites, enormes multidões se reúnem em todo o país. Essas pessoas não se cansam, saem todas as noites nas ruas, durante o dia, nas direções do Age de Lex, Gzinit, Termisk, Septuinev. Airstrikes, missile strikes under rain and snow, they've shown how steadfast. Eles mostraram o quanto são firmes. Este não é um país que os Estados Unidos possam derrotar. E estas são circunstâncias em que os mercados de energia do mundo dependem totalmente da energia proveniente do Golfo Pérsico e do Cáucaso. Porque se a guerra se expandir, não tenha dúvida de que os ativos de petróleo e gás na República do Azerbaijão também serão destruídos. Não tenha dúvida alguma. Eles serão eliminados, porque o regime do Azerbaijão, outra ditadura familiar, é aliado do regime israelense e dos Estados Unidos, portanto é antagonista em relação ao povo iraniano. Teremos que acrescentar isso a todo o resto. Esta não é uma guerra que os Estados Unidos possam vencer. This is not a winnable war for the United States. So, will Trump escalate or will he back? Então, Trump vai escalar o conflito ou vai recuar? Acho que ninguém sabe. Quer dizer, não acho que ele seja previsível. Nem o próprio Trump sabe. Nem as pessoas ao redor dele sabem. Ele pode ir para qualquer lado, e seja qual for o caminho que escolher, ainda pode dar meia volta, mas o dano já estará feito. Então, se ele atacar, digamos, uma usina elétrica iraniana, o Irã provavelmente causará um dano muito maior ao outro lado, porque precisa garantir que a mensagem seja entendida. Depois disso, ele pode recuar, ou talvez nem ataque, ou talvez escale ainda mais. Quem sabe o que ele vai fazer? Mas independentemente do que aconteça, acho que as coisas vão piorar. Regardless what happens, I think things are going to get worse. And then we have the added issue of the US. E então temos a questão adicional de os Estados Unidos se prepararem para invadir o território iraniano. E acho que isso seria igualmente desastroso. Porque se os Estados Unidos tomarem território iraniano, isso seria uma escalada e prejudicaria a infraestrutura vital do Irã. E então o Irã teria que retaliar contra aquelas ditaduras árabes, os ativos norte-americanos lá e outros alvos, porque esses regimes são cúmplices na guerra. Portanto, à medida que avançamos, tudo o que consigo ver é uma escalada, a menos que o regime de Trump declare vitória e se retire, como aconteceu com o Iêmen. Mas mesmo assim, Glenn dizem, mesmo assim, muitos danos já foram causados, e a cada dia que passa haverá ainda mais prejuízos. And each day that goes by, there will be further damage. But even if Trump walks away, Iran is not going. Mas mesmo que Trump recue, o Irã não vai aceitar um cessar-fogo. Os fatos no terreno terão que mudar. O Irã vai garantir que os países vizinhos deixem de representar uma ameaça para ele. Também buscará compensação, seja por meio do Estreito de Hormuz ou usando petróleo para forçar diretamente esses regimes a pagar pelos danos que causaram ao povo iraniano e por todas as mortes resultantes de sua cumplicidade. Não tenho dúvida de que recuar também não será uma solução simples. Não é como se os Estados Unidos declarassem um cessar-fogo e o Irã imediatamente abrisse o Estreito de Hormuz. Isso não vai acontecer. Bem, Trump indo de um lado para o outro. Um exemplo seria o Estreito de Hormuz. Porque ele deu a entender que, bem, isso não é problema nosso, vamos nos afastar. Sabe, são os países da região que deveriam cuidar disso. Já terminamos. Então, claro, no dia seguinte, ele faz essa ameaça que é essencialmente de guerra total. Ou abrem em 8 horas, ou destruímos tudo. Quero dizer, isso é, sim, como você disse, é meio confuso. Isso acontece em questão de poucas horas. São posições completamente diferentes. Mas quando ele publicou aquele primeiro tweet, pensei de novo que era muito estranho. É assim que as guerras são declaradas agora, por tweets. Mas achei que aquilo era uma saída. Ou seja, como você sugere, se os Estados Unidos quiserem sair dessa situação, podem simplesmente declarar vitória e ir embora, como fizeram no Iêmen.
Mas o problema, é claro, é o Estreito de Hormuz. Porque, bem, como você disse, ele não será aberto, sabe? Isso assumirá um formato muito diferente. E então eu pensei, quando Trump tweetou que isso não é problema nosso, que os países da região deveriam se preocupar com isso, que as coisas também não funcionam bem assim. Porque, como você sugere agora, o Irã já está, ao que parece, estabelecendo um acesso seletivo, ou essencialmente nacionalizando o estreito, ao decidir quem pode transitar. E como você sugere, isso pode ter diferentes funções. Para alguns países, pode ser uma forma de obrigar os estados do Golfo a pagar reparações pelos danos que causaram ao Irã nesse ataque. Pode ser, sabe, obrigá-los a expulsar as bases dos Estados Unidos para que isso não aconteça novamente. Alguns também sugeriram que poderia exigir que os países parassem de comercializar seu petróleo em dólares americanos, o que desmontaria o sistema do petrodólar que liga o exército dos Estados Unidos à região. Então há muito que o Irã pode fazer, mas tudo isso exige que o Irã tenha aquele acesso seletivo ao Estreito de Hormuz para encerrar essa campanha de décadas contra ele. Não me parece claro para onde os Estados Unidos realmente irão a partir daqui. Mas uma das coisas que eles aparentemente farão é enviar tropas para a região. Vemos agora a 800ª Divisão Aerotransportada aparentemente a caminho e estamos vendo esses bombardeiros B-52 com bombas anti-bunker partindo. Então o que você espera agora para os próximos 2 dias? What is it that you expect now over the next 2 days? Well, the United States has been Bem, os Estados Unidos têm usado bombas anti-bunker regularmente e estão bombardeando o Irã há 22 dias. 22 days now. Não há muito mais que possam realmente fazer. Como eu disse antes, o Irã tem domínio na escalada. O Irã ainda não mostrou suas cartas, nem o eixo da resistência mostrou as suas coletivamente. Os Estados Unidos podem tentar tomar território, mas o Irã destruirá ativos do outro lado do Golfo Pérsico. Mais importante, Glenn, as forças armadas da resistência no Iêmen, no Iraque e, claro, no Irã, são muito mais numerosas e muito mais competentes do que as forças militares do campo dos Estados Unidos. Quero dizer, o Catar não tem um exército permanente de verdade, nem o Bahrein, nem os Emirados, nem o Kuwait. Does the Emirates, nor does Kuwait, and Saudi Arabia has already shown its incompetence. E a Arábia Saudita já demonstrou sua incompetência. Então, e se forças terrestres, se os Estados Unidos usarem forças terrestres, entrarem no Kuwait e avançarem para a Arábia Saudita pelo norte e a partir do Iêmen pelo sudoeste, empurrando em direção ao norte e ao leste, quem vai detê-los? E então, simultaneamente, os iranianos atacarão todas aquelas instalações-chave de petróleo e gás e a infraestrutura vital em retaliação. Como os Estados Unidos poderiam vencer isso? É um cenário impossível para os Estados Unidos e seria uma derrota colossal. O que estamos vendo agora é um presidente nos Estados Unidos que desacreditou completamente o país, porque mentiu tantas vezes, foi enganoso tantas vezes e se contradisse tantas vezes. Nada do que ele diz significa algo para alguém hoje em dia. Não que os Estados Unidos fossem uma entidade honesta antes de Trump. Quero dizer, assinamos um acordo nuclear com Obama e ele violou o acordo desde o primeiro dia. As violações foram sistemáticas e se tornaram mais agressivas até que Trump se tornou presidente e, por fim, rasgou o acordo. Mas Trump está em uma categoria própria. Então, mesmo que Trump assine um papel dizendo, certo, terminamos, vamos embora, a guerra acabou, isso não significará nada para o Irã. Os fatos no terreno que mudam antes que o têm em outra direção, porque Trump não tem nenhuma credibilidade. Bem, em relação ao que você disse, ainda não sabemos quais cartas o Irã tem para jogar. Há muita incerteza. Novamente, é por isso que muitos países, ou muitas pessoas, independentemente de seus sentimentos em relação ao Irã, alertaram contra essa guerra. Existem variáveis desconhecidas demais. Sabe, não é como nas guerras anteriores, em que os Estados Unidos podiam controlar todos esses fatores. Mas um deles, é claro, seria o alcance dos mísseis. Não sabemos muito sobre o alcance dos mísseis do Irã.
Isso pode ser problemático se os europeus aprofundarem seu envolvimento na guerra. Como você disse, esse eixo de resistência, não sabemos se o Iêmen vai entrar em ação e fechar o Mar Vermelho. Vemos que o Iraque agora, as tropas europeias estão se retirando do Iraque, o que é interessante, porque o parlamento iraquiano já havia votado pela saída das tropas estrangeiras. Eles não quiseram sair, então surge a questão de se realmente seriam autorizados a voltar depois que tudo isso acabar. Sabe, eu tenho minhas dúvidas. Mas também, se o Irã atacar as usinas de dessalinização nos estados do Golfo, como foi sugerido, quais seriam as consequências, especialmente para as próprias usinas de dessalinização? Ou se isso acabar envolvendo alvos nucleares, há outras cartas na manga. Por que você mencionou o Azerbaijão? Para ser sincero, ainda não tinha me ocorrido que isso também poderia começar por lá. Eu sei que as relações são antagônicas e sei que o Azerbaijão é um importante centro energético, especialmente para os europeus, para contornar tanto os iranianos quanto os russos. Mas que outras cartas você acha que o Irã pode jogar à medida que continuamos subindo nessa escada de escalada? Bem, o regime de Aliyev em Baku está espremido entre o Irã e a Rússia, e ele não tem muitos amigos, nem em Moscou, nem em Teherã. Então, é claro, isso não é uma boa notícia. No Iraque, a resistência iraquiana, se como imagino avançarmos por uma escalada, tomará o norte do Iraque e encerrará permanentemente o governo local curdo, porque ele tem sido tão estreitamente associado ao Mossad e à CIA por todos esses anos. A resistência iraquiana pode facilmente avançar para a Península Arábica. O Irã seria capaz de destruir infraestrutura vital em retaliação a qualquer escalada, dado o papel deles nisso. E há também o Iêmen. Eles podem fechar o Mar Vermelho. Eles podem encerrar permanentemente as exportações restantes de petróleo da Arábia Saudita e também avançar em direção à região do Golfo Pérsico. O Irã pode destruir esses regimes à medida que avançam, de modo que você não verá mais nenhuma dessas famílias governantes nesses países. Acho que isso coincidiria com um colapso econômico global sem precedentes. Seria muito pior do que em 1929. Se os europeus de direita e os apoiadores do MAGA nos Estados Unidos estão insatisfeitos com a imigração, então deveriam ficar atentos. O número de pessoas se deslocando em sua direção, vindas da África, da América Latina e da Ásia, provavelmente será 20 ou 30 vezes maior. E isso acontecerá em um momento em que suas próprias economias estarão em colapso. And at a time when their own economies will be collapsing, the only reason why people will be moving in that direction will be because a única razão pela qual as pessoas seguirão nessa direção é porque esse é o caminho tradicional que elas vêm trilhando há anos, devido a todas as guerras e crimes cometidos nesses diferentes continentes. Então o cenário parece muito sombrio, sem dúvida alguma. Não há como fazer isso parecer outra coisa senão catastrófico. Mesmo que Trump seja contido, mesmo que seja removido do poder, antes de dar o passo final de atacar a infraestrutura vital do Irã, o dano já causado ao mundo é muito significativo. E isso continuará se desenrolando mesmo que tudo terminasse hoje, o que não vai acontecer. O Irã não aceitará um cessar-fogo. Como eu disse, os fatos no terreno terão que mudar. Mas mesmo que, hipoteticamente, milagrosamente, Trump tivesse um ataque cardíaco agora e o vice-presidente assumisse e dissesse, ok, vamos encerrar isso, muito dano já teria sido causado. As exigências do Irã terão que ser atendidas. A economia global sofrerá. E a cada dia que a guerra continua, mesmo no nível atual, a catástrofe para a economia global continua crescendo. Qualquer escalada tornaria tudo muito pior. Portanto, não há bad time disso em um aspecto. E como Trump é um lunático, ele é normal, é instável. Enquanto ele for presidente, ninguém pode prever o amanhã. No one can predict tomorrow.
Em relação à questão dos refugiados, eu sempre ouço o argumento: por que os países muçulmanos não aceitam refugiados muçulmanos? Por que nenhum deles faz isso? Porque eles sempre vão para países ocidentais. Acho que muita gente não percebe que o país que mais recebe refugiados no mundo é o Irã. Ouço isso com tanta frequência e ainda assim me surpreende. Acho que a Turquia está em segundo lugar. Mas mesmo assim, esse fato quase sempre é apresentado como algo incômodo. É muito estranho. Não sei de onde vêm essas percepções. Mas é claro que se toda essa região entrar em colapso, o Irã não estará em posição de acolher refugiados dessa situação. Na verdade, talvez até haja refugiados iranianos também. Então dá para ver os problemas se acumulando. E as mesmas pessoas que sempre alertam contra mais refugiados são as que sempre os causam. É muito estranho. Eles aplaudiram a destruição da Líbia e da Síria e depois reclamam quando todos esses refugiados chegam à Europa. Mas acho que minha última pergunta é sobre outra frente, ou área, onde os americanos poderiam escalar, que é trazendo seus procuradores. Eles pressionaram muito. Agora vemos alguns relatos de que a Arábia Saudita está considerando se envolver mais diretamente. Mas é claro, eles têm sido muito pressionados. Vimos Lindsey Graham basicamente ameaçando a Arábia Saudita. Se eles não se alinharem e participarem, haverá consequências para eles. Vimos a questão do procurador curdo desmoronar. Os azerbaijanos não aderiram. Mas nesse último tweet, porque Trump envia muitos deles, ele advertiu os europeus, dizendo algo como: por que vocês não estão enviando seus soldados e seus navios? E então, essencialmente sim, ele estava ameaçando a OTAN de forma indireta, dizendo: bem, então isso é só um tigre de papel. Depois vem com essa próxima ameaça, que é um ultimato muito direto, em que basicamente escreve: ou vocês enviam suas tropas para lutar contra o Irã, ou nós tomaremos a Groenlândia. Isso é, você sabe, a aliança de valores. Mas é interessante como você vê isso. Você acha provável que os europeus, por exemplo, participem, ou os sauditas? Como você acha que isso vai se desenrolar? Bem, antes disso, devo também destacar a crise petroquímica e de fertilizantes que está se aproximando. Ela não é menos significativa do que a do petróleo ou do GNL, talvez até mais, especialmente se houver um colapso econômico global e a agricultura se tornar ainda mais importante do que é agora para a sobrevivência de literalmente bilhões de pessoas. Enquanto você explicava os escritos recentes de Trump, eu estava pensando nos últimos dias de Hitler e em seus delírios e explosões de raiva. Não é algo tão diferente assim. Acho que basicamente o que estamos vendo é um império em colapso. E realmente não há espaço de manobra para o Irã. Não podemos demonstrar o tipo de flexibilidade que mostramos no passado. E fomos muito flexíveis. Quando o regime israelense bombardeou nossa embaixada, nossa resposta não foi tão severa. E mesmo assim, os europeus e o Ocidente nos condenaram ou apoiaram os israelenses por bombardearem nossa embaixada. Quando o general Soleimani foi assassinado no Iraque, enquanto ia se encontrar com o primeiro-ministro iraquiano a convite oficial, houve uma resposta iraniana, mas ela não foi equivalente ao que os Estados Unidos fizeram, ou ao que os qatarianos fizeram, pois aqueles drones vieram de Doha. E durante a guerra de 12 dias, que foi uma vitória para o Irã aceitou uma suspensão das hostilidades. Alguns acharam que o Irã deveria ter continuado. Eu, pessoalmente, acho que o Irã fez a coisa certa, porque imediatamente, como discutimos antes, o Irã se preparou para uma guerra maior. Eles sabiam que algo mais amplo estava por vir e queriam se adaptar rapidamente. E é por isso, bem, não por acaso, mas é por isso, e posso te dizer, que não acho problema mencionar que o número de lançadores que o Irã perdeu nos últimos 22 dias é muito, muito menor do que o que perdeu durante os 12 dias anteriores. Foi uma grande conquista.
Isso é apenas uma das mudanças. Quer dizer, muitos mais dos ataques ao Irã que encher prédios vazios por Yetsk e Reis-Comfort. Basically hit empty buildings because Iran was prepared. There lots of changes were made. So I think that Iran did the right thing. But in any case, muitas mudanças foram feitas, então acho que o Irã fez a coisa certa. Mas de qualquer forma, em todos aqueles casos anteriores, o assassinato do mártir Ismail Haniyeh e as outras atrocidades cometidas no Líbano e no Irã pelo regime israelense, a resposta iraniana sempre foi, ao meu ver, moderada e voltada para evitar uma escalada. Mas agora não há mais espaço para manobra. Os iranianos irão até o fim. Esta é uma luta pela sobrevivência. Fomos o mais flexíveis possível, mas agora não há mais espaço para enfrentar os americanos de igual para igual. So we will go toe to toe with the Americans. And as we go up the escalation ladder, à medida que subimos na escada da escalada, acho que não há dúvida de que os americanos, o regime de Trump, continuarão a fracassar em acompanhar. Com esse colapso, acredito que a presidência de Trump chegará ao fim. Não acredito que os americanos possam usar os curdos. Se tentarem, os terroristas curdos, os curdos iranianos, não apoiam os Estados Unidos. O Mossad, o regime israelense e a resistência iraquiana no Irã tomarão aquela área. Se já pudessem tê-lo feito, já o teriam feito. Esses terroristas, ou Azerbaijão, se forem pressionados demais, quero dizer, se você observar os comícios e manifestações em Tabriz e nas cidades azeris, Teherã é uma cidade meio azeri, eles simplesmente passarão por cima do regime de Aliyev. Eles simplesmente o tomarão. Portanto, não vejo os Estados Unidos realmente tendo opções. Não há nenhuma que funcione bem para os Estados Unidos. E no fim das contas, Glenn dizem, o Irã está muito satisfeito com suas fronteiras atuais, mas se os Estados Unidos tentarem mudar essas fronteiras, estou bastante confiante de que o Irã se expandirá e tomará novos territórios. É assim que a guerra vai terminar. Portanto, seria inteligente da parte dos Estados Unidos não seguir nessa direção. E enquanto tudo isso acontece, os Estados Unidos estão convocando os europeus. Você sabe, eles já isolaram o Irã, mas estão ameaçando os europeus, o mundo e o Irã por causa do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, a Europa já está perdendo a guerra na Ucrânia. À medida que a situação em nossa região se torna mais violenta e perigosa, e conforme o preço da energia sobe, a Rússia ganha mais poder e a Europa se enfraquece. The price of energy rises, Russia is more empowered, Europe is weaker. So the Russians will be able to push more swiftly into. Então, os russos poderão avançar mais rapidamente pelos territórios, provavelmente tomar Odessa também e ditar os termos. Os europeus não estão em posição de fazer muito a respeito do regime israelense e das exigências de Trump. No fim das contas, Trump está disposto a sacrificar tudo, o mundo, pelo sionismo e pelo regime israelense. Agora, é porque ele fez coisas ruins, horríveis, com meninas pequenas? É por causa do controle que os Adelson exercem sobre ele? É por causa de uma série de outras questões? É por causa de seu genro e de sua filha? Ou talvez ele tenha sido convencido de que, sendo uma pessoa sem moralidade, perto do fim da vida, à medida que envelhece e se torna cada vez mais instável, recebeu algum tipo de missão. Quem sabe o que essa pessoa um tanto insana quer fazer? Mas o Irã, como eu disse antes, está se preparando para os piores cenários. Parece, no entanto, que estamos nos estágios iniciais de uma terceira guerra mundial, porque isso precisa se espalhar de alguma forma se essas escaladas, que agora parecem impossíveis de evitar, continuarem se desenrolando. Dá para ver o desespero se instalando por toda a Europa. Zelensky anunciou que está discutindo com os europeus a ideia de confiscar o petróleo russo em navios. Não apenas apreender os navios, mas realmente tomar o petróleo. Porque veja bem, esta é uma guerra útil. O que é? Enfim, não é preciso entrar nesse ponto. Mas é assim que esse tipo de insegurança e escalada está acontecendo em um momento em que a própria Rússia está reconsiderando tudo. Ou seja, há uma pressão imensa em Moscou agora, após o ataque ao Irã.
onde dizem: por que não estamos agindo mais como o Irã? Deveríamos ter. Os britânicos não pensam duas vezes antes de lançar mísseis Storm Shadow contra cidades russas. Eles jamais ousariam fazer isso se seguíssemos o exemplo do Irã. Ou seja, se tivéssemos de fato uma dissuasão adequada para fazer com que outros países temessem atacar a Rússia novamente. Portanto, parece que, ao mesmo tempo em que os europeus planejam mais uma rodada de escalada, há muita pressão sobre a Rússia para dizer: não, é aqui que precisamos traçar o limite. E reagir de forma contundente. Não acho que Putin, por mais popular que seja, tenha tanta capacidade de resistir à pressão que está se acumulando. Então, sabe, dá para ver as coisas saindo completamente do controle aqui na Europa também. E como você mencionou, falamos muito sobre usinas de desalinização, ou seja, a água, os campos de energia, que claro, energia é tudo. Mas também os fertilizantes, porque os europeus bloquearam os fertilizantes da Rússia e de Belarus de chegarem aos mercados mundiais. E agora, é claro, com toda a região do Oriente Médio paralisando, isso vai se tornar uma enorme crise alimentar. Quer dizer, se você tentasse prever como os conflitos se espalhariam e fosse cauteloso em relação a essas variáveis desconhecidas, já não há realmente como prever para onde isso vai, porque isso vai impactar todos os cantos do planeta. Quando faltar energia, quando faltar comida, cada região sensível do mundo poderia então mergulhar no caos. É tão irresponsável. E ainda assim, quando você olha para a mídia, eles continuam presos à narrativa de que, bem, estamos lá para, sabe, libertar os iranianos. Ninguém questiona por que a classe Epstein, como você a chama, por que eles são dotados dessa missão de libertar garotinhas. É insano. Mas eu não sei, para onde você olha como a principal preocupação de onde isso realmente poderia, sabe, sair totalmente do controle em escala global? Quero dizer... Eu não acho que o Ocidente realmente reconheça, nem que a mídia ocidental reconheça, o quanto está desacreditado e o quão amplo é o apoio ao Irã em toda a região e no mundo. Nos países árabes estão torcendo pelo Irã enquanto ele bombardeia essas ditaduras familiares árabes. Quando atinge bases ou ativos dos establishments, pessoas em toda a região comemoram. E ao redor do mundo, há gente apoiando o Irã. O Ocidente perdeu sua influência. Só consegue manter o controle. O controle mental sobre partes de sua própria população, principalmente pessoas mais velhas. Mas é difícil, quer dizer, é impossível afirmar, porque cada uma dessas variáveis é muito grande. Elas têm consequências enormes. Seja o petróleo, o gás natural ou o petróleo russo, cada um desses elementos pode gerar sua própria catástrofe global. Can create their own global catastrophe. And now we have a combination of all these, and we have E agora temos uma combinação de todos esses fatores e temos uma pessoa insana e altamente imprevisível na Casa Branca. A única coisa que eu acho pode levar o mundo ao desastre é a arrogância do Ocidente. E é assim que mesmo que o medo comece a aparecer, aquela mentalidade eurocêntrica e de excepcionalismo americano, muito semelhante ao sionismo, aquela ideia de que estamos acima e além. O que foi mesmo que Madeleine Albright disse uma vez? Algo como, nós nos erguemos mais altos e enxergamos mais longe do que qualquer outro. Esse tipo de arrogância os impede até de contemplar o fato de que estão à beira do colapso, de que tudo está prestes a chegar ao fim. Tudo como conhecíamos. Mas, se essa percepção surgir, talvez o pior ainda possa ser evitado. Eu não sou um apostador, mas não é algo em que eu apostaria se fosse. not a betting man, but it's not something that I'd bet on if I were. Well, I guess over the next few days, 2-3 days. Bem, acho que nos próximos dias, 2, talvez 3 dias, parece que boa parte do futuro da estabilidade global será decidida. Então, também não estou muito otimista. Gostaria que tivéssemos líderes com um pouco de bom senso e, de preferência, coragem e algum senso moral antes de nos levarem por esse caminho. Mas, não. Infelizmente, compartilho do seu pessimismo. Mas obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. E sim, cuide-se. Thank you very much. Although I should add, Muito obrigado.
Embora eu deva acrescentar que estou otimista em relação ao futuro. Mas estes são dias muito sombrios e podem se tornar ainda mais sombrios. Para acabar com este império do mal e com esse etnossupremacismo, é preciso haver resistência. E acredito que no fim, isso dará frutos. Quem sabe se eu viverei para ver isso ou se outros verão. Quero dizer, já há uma recompensa pela minha cabeça, como você sabe, no X, e eles se recusam a removê-la. O que é extraordinário nisso é que há participação paga, como se chama, algo assim. Mas estou otimista. Acho que no fim deste túnel escuro há luz. E todos os impérios do mal, todos os impérios, são maus, sem dúvida. E este império do mal, quando cair, criará esperança para o futuro. Mas infelizmente, como os impérios são brutais, reagem com violência e se recusam a aceitar seu declínio, isso será doloroso para pessoas em todo o mundo, em nossa região e em todo o Ocidente. People across the world and across our region and across the West.